Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. O espanto se apossou de todos. E eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, que a bondade, a ternura, a misericórdia de Deus enriqueça a nossa vida, a nossa caminhada, para que possamos, através desta mesma graça, darmos testemunho no reino de Deus. Quero acreditar que a liturgia da palavra de hoje tem este cunho, esta perspectiva de nos colocar na sintonia de Deus, na tarefa da construção do reino de Deus através do nosso testemunho de fé, testemunho de amor. Não é muito fácil testemunhar. A gente pode pensar que dar o testemunho é fazer uma simples profissão de fé. Eu creio em Deus, alguma coisa assim. Na verdade, o testemunho mesmo da fé é aquele que, acreditando em Deus, partindo, de uma confissão de fé, dar testemunho desta mesma fé na construção da proposição dessa fé, que é o reino de Deus. Aqui no mundo, a partir deste mundo. E aí então a gente vai fazer esse confronto com as contradições do querer do mundo entre o querer da vontade de Deus. Das coisas de Deus vêm as coisas puras, das relações fraternas, das construções, de amizade, de solidariedade, de reconhecimento do outro com todos os direitos, com todos os deveres, enfim, também. E daqui desse mundo nós temos o mundo das concorrências, o mundo das superações, de um para com o outro. E penso que o Evangelho traduz muito bem isso quando faz com que Jesus, logo após aquele conflito, por assim dizer, da sua apresentação lá na sinagoga, no capítulo 4, versículos de 14 a 21, quando Jesus, vindo daquele grande retiro que ele fez de 40 dias, vai se apresentar para a sua comunidade na sinagoga, e a sinagoga o rejeita a sua proposição, porque ele diz assim: eu vim, fui mandado, fui enviado por Deus para tocar no mundo das dores, dos sofrimentos, das cadeias, libertar as pessoas das forças deste mundo. E claro que aquelas pessoas que estavam ali não concordaram com essa leitura, com essa visão do papel que eles tinham como Messias. O que eles acreditavam ser o Messias? Aquele que iria expulsar os romanos, queria devolver para aquele grupo o poder, por assim dizer. E Jesus vem propor
um reino de Deus a partir dos sofredores, a partir dos feridos, a partir dos angustiados, não é? De visitar os presos, de visitar os doentes, de libertar. Um projeto de libertação. A gente poderia dizer assim, um projeto de cura. Sim, um projeto de cura. De curar este mundo. Se nós estamos falando de curar o mundo, por óbvio, nós estamos falando de extirpar, né, do nosso caminho as coisas que não são de Deus. E se existem coisas de Deus e coisas que não são de Deus, por óbvio, a gente pode falar então no demônio, como se expressa aqui esse texto do Evangelho de hoje, não é? Jesus chegando na sinagoga, no lugar onde se estudava a palavra de Deus, no lugar onde se fazia essa compreensão, esse estudo do querer e da vontade de Deus. Porque a sinagoga não era o templo, né? A sinagoga não é o templo, a sinagoga não é o lugar do sacrifício, por assim dizer. A sinagoga é o lugar do estudo, o lugar da reflexão, o lugar de mexer, não no coração, mas aqui na mente. E aí então a gente tem essa primeira leitura também da carta de São Paulo aos Coríntios, de falar assim que o homem de Deus pensa como Deus. O homem de Deus pauta a sua vida pelas coisas de Deus. Já cá entre nós, o próprio Padre Zezinho, num canto já muito antigo que as crianças gostam de dizer assim, falar como Jesus falava, sorrir como Jesus sorria, pensar como Jesus pensava. Então a pessoa que se coloca ao serviço de Deus precisa pautar a sua vida a partir das coisas de Deus. Qualquer coisa, qualquer ato que ele faça, fora dessa perspectiva, fora dessa pauta, são das forças do mundo, ou das forças do demônio, se a gente quer assim entender. Nós passamos esse final de semana, esse último final de semana, celebrando a presença do leigo na igreja. E no civil, a presença dos voluntários nas ações voluntárias. Lembrando que o próprio Papa, há um ano e pouco atrás, escreveu sua última encíclica chamada Fratelli Tutti, somos todos irmãos, que tem como perspectiva a fraternidade e a amizade social. Então cabe sobre cada um de nós que professamos a fé, darmos testemunho dessa fé na construção do reino através da participação. Não só como simples ouvintes, mas participando da comunidade. Quando as forças do mundo nos impedem de participar da comunidade, essas forças do mundo não são do querer e da vontade de Deus. Por isso, leigos e leigas, né, constroem esse reino de Deus. Também, como disse, celebramos o Dia do Voluntariado. E eu tenho uma experiência que eu diria assim, maravilhosa nesse sentido. Eu tenho, pela bondade de Deus, um Instituto Misericórdias. Nós atendemos uma média de 60 crianças lá do entorno do Lixão, aqui da nossa capital do Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande. E esse trabalho só é possível porque nós temos um pouquinho mais que uma dúzia de senhoras, mais que 12, pela bondade de Deus, que todos os dias, estão ali para construir essa relação de fraternidade, de amor. E eu tenho assim muita alegria de dizer, inclusive não católicos e também não cristãos. Quero frisar isto, né? Não católicos e também não cristãos, solidários, fraternos, assim como na própria carta Fratelli Tutti, o Papa fala daquela autoridade lá do Islã, né? que o ajudou a perceber alguns elementos. Então, amados irmãos e irmãs, dias atrás, alguém me disse assim, olha, se tal pessoa ou se tais pessoas estiverem aí no Instituto, eu não vou fazer mais a doação.
Veja que atitude cristã, que atitude fraterna. Se aí no teu instituto tiver a cor branca na parede, eu não vou porque eu quero que seja azul. Então veja, esse é o espírito do mundo. Essas são as forças do mundo que contribuem para a não construção do reino de Deus. Então quero chamar, conclamar, pedir, né, a cada um de nós, a você, na tua casa, na família, para que nós estejamos abertos ao querer e à vontade de Deus. Não deixar que as forças deste mundo, que as coisas deste mundo entrem na nossa psique, mas que a vontade de Deus nos ajude a pensar assim como ele pensava. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.